Olá pessoal, bom dia! Vamos a mais uma aula dos nossos cursos de Modelagem Matemática e Simulação 1, da graduação, e Matemática Aplicada e Análise Numérica da pós-graduação. No nosso encontro de hoje a gente vai prosseguir a nossa discussão a respeito dos métodos numéricos para a solução de EDOs. E hoje a gente vai abordar alguns métodos aproximados para problemas de valor de contorno, mais especificamente os métodos de resíduos ponderados. Lembrando da sequência que a gente vem seguindo até o momento, no nosso primeiro encontro dessa série de métodos numéricos, a gente lidou com os métodos básicos, método de Euler, explícito e implícito. No segundo encontro, a gente lidou com os métodos de múltiplos estágios, múltiplos passos, esquemas preditor-corretor e vimos as particularidades da construção de soluções numéricas para problemas. Nesse encontro de hoje, então, a gente vai lidar com os métodos de resíduos ponderados, que são uma outra classe de métodos para solução de PV6. Bom, então o método dos resíduos ponderados é chamado de um método sem malha, ou meshless method, para resolver problemas de valor de contorno. Tá? Então, diferente do que a gente vinha fazendo até agora, de construir a malha para resolver o problema, nesse método a gente não precisa da definição de uma malha. Na verdade, agora, a particularidade desse método é que ele depende de um chute para a forma da solução, que a gente vai propor como a solução da EDO, e aí a gente vai pegar essa forma da solução que a gente chutou e a gente vai forçar essa função a obedecer tanto às equações de governo quanto às condições impostas nos contornos e tirar o melhor possível dessa forma de solução. Tá? Lógico que daí de cara a gente já vê a característica aproximada desse método, mas é um método bastante interessante porque a gente pode ter alguma intuição a partir da física, por exemplo, dessa forma da solução, ou pelo menos para fins de aproximação, e a gente vai extrair o melhor possível dessa forma proposta como a solução da EDO. Naturalmente, ao usar essa forma chutada para a solução, vão aparecer termos remanescentes quando eu aplico essa forma chutada tanto na equação de governo quanto nas condições de contorno. E aí, esses termos remanescentes que aparecem, a gente vai dar o nome de resíduos. Eles vão ser fundamentais para a construção do método. A ideia é que a gente minimize esses resíduos na aplicação do método e justamente a minimização dos resíduos é que vai fazer a gente obter a melhor forma, a melhor expressão da solução a partir daquela forma matemática que foi chutada. Tá? Então, além disso, existem diversas maneiras de reduzir esses resíduos. E em função da maneira com que eu escolho para reduzir esses resíduos, eu dou origem aos diferentes métodos de resíduos ponderados, e a lógica vai ser tão simples que, se você quiser, você vai até criar o seu método de resíduos ponderados. Tá? Não tem problema nenhum nisso, o que importa aqui é a filosofia e a aplicação desses métodos de maneira correta para você resolver problemas. Então, lógico que nessa classe de métodos numéricos, a gente pode até se dar o luxo de dizer que existe uma certa arte de propor essas soluções chutadas. Quanto mais próximo da solução original, quanto mais as expressões matemáticas que compõem essa forma da solução proposta forem adequadas, mais aproximada vai ser a tua solução da solução real. Então, assim, a gente precisa ter insights, ter alguns feelings ou alguns subsídios de outros modelos mais simples que sirvam para a gente determinar a nossa forma da solução.
Tá? O método é simples, ele tem um certo trabalho braçal de você levantar algumas expressões, mas ele é bastante interessante, a gente vai avaliar isso ao longo dessa discussão, onde eu vou mostrar a teoria e depois a aplicação. Bom, então, avançando aqui na nossa construção, vamos usar aquela notação de operadores diferenciais que a gente já usou em algum momento. E, como consequência, a gente vai dizer que a nossa equação diferencial, o nosso problema diferencial, pode ser expresso da seguinte maneira. A gente vai ter L de y igual a zero sendo uma equação diferencial e M de y igual a zero sendo uma condição de contorno. Tá? Então, aqui a equação e a condição de contorno. A ideia do método é construir uma solução aproximada, chamada de YA, a gente vai padronizar de YA, que assim, a gente sabe que a priori ela não satisfaz exatamente nem as equações de contorno, nem a equação de governo, de forma genérica. Né? Pode ser que até satisfaça uma, satisfaça a outra e tal, mas de maneira geral a gente não garante nada a partir dessa solução aproximada YA. Tá? Então, a princípio, quando eu aplico o meu operador L nessa solução aproximada YA, vai ter um resíduo diferente de zero. E da mesma forma, quando eu aplico o operador na função YA, eu tenho um resíduo nos contornos, B aqui de boundary, também diferente de zero. Agora, em função do que eu tenho dessa aplicação do YA nesses operadores, eu tenho alguns nomes, umas classificações que são feitas. Por exemplo, se para o nosso YA o resíduo R for zero, ou seja, o resíduo resultante da aplicação de YA na equação de governo, eu vou ter o que é chamado de método de contorno. Se a aplicação do meu YA no operador M for zero, né, o resíduo nos contornos for zero, eu vou chamar de método interior. E por fim, se tanto R for diferente de zero quanto o RB for diferente de zero, eu vou ter o que a gente chama de método misto. Tá? Então, método de contorno, método interior e método misto em função do que acontece quando eu aplico a minha solução aproximada no operador L ou no operador M. Então, por que essas classificações? Porque em função dessas classificações eu vou ter os diferentes métodos aí aplicados e construídos para a solução do problema. Tá. Então, o método de resíduos ponderados ele requer a escolha de duas funções, que a gente vai chamar de função tentativa e as funções peso. Tá? Então, assim, toda vez que a gente estiver pensando nesse método, a gente já vai ter que imaginar o trabalho com dois tipos de função, a função tentativa e a função peso, para construir e determinar a nossa solução aproximada. A função tentativa, ela é uma forma geral para a solução aproximada. Tá? Então, ela é a formulação geral, com parâmetros a serem determinados. E a função peso, ela vai ser usada quando a gente estiver fazendo o trabalho de minimizar o resíduo R. Tá? Agora, para minimizar esse resíduo, a gente precisa, já que ele é uma função, de um meio de converter o resíduo no escalar. Tá? E justamente isso vai ser a ênfase, né, dos nossos métodos, porque ao reduzir o resíduo a um escalar, a gente vai conseguir avaliar ele de uma forma muito clara ao longo de todo o domínio e fazendo alterações na função proposta para avaliar a qualidade dela em termos da solução dela para o problema definido. Tá? Então, a gente já conversou isso em aula, quando a gente converte essas coisas que são extensas, sejam dados discretos ou até funcionais, num único escalar, a gente está, de alguma forma, aplicando um procedimento de determinação de norma.
Tá? Só que agora, no nosso caso, a gente vai estar lidando com normas de funções contínuas. E aí, uma das maneiras de fazer isso é a partir do produto interno entre a função tentativa e a função peso ao longo do domínio. Então, a gente vai calcular o produto interno de uma função contínua, na verdade, entre a função tentativa e a função peso ao longo do domínio que eu estou usando para resolver. Isso pode ser feito de diferentes formas e a gente vai ver que já existem formas padronizadas e a gente pode até, inclusive, criar outras formas para determinar essa norma. Fazer por que seja a nossa forma aproximada proposta para o nosso problema. Tá, eu tenho uma função y0 e esse somatório definido, né, de i igual a 1 até n, desses termos aqui que são de natureza polinomial, e a gente vai determinar. Para essa nossa discussão, a gente vai trabalhar apenas com o método interior, ou seja, o resíduo nos contornos é exatamente zero. Tá? Então a gente vai dar ênfase a uma flexibilidade no meio do domínio, deixando os extremos do intervalo definidos exatamente. Tá? Então, percebam, né? Eu tenho aqui esse y0 e tenho esses φ(i), que são funções, e esses parâmetros aí aqui que vão fazer parte dessa solução aproximada, vamos chamar assim. Tá? Então, uma maneira simples da gente propor as funções tentativa é fazer que o nosso y0 de x, esse termo daqui, satisfaça as condições de contorno, tá? As duas ali do problema, se for uma de segunda ordem, e que os meus φi de x satisfaçam as condições de contorno homogêneas associadas. Então, pegando meu problema diferencial, eu vou homogeneizar a fórceps as minhas condições de contorno para trabalhar exatamente a determinação do meu φ(i). Então, esse daqui vai satisfazer as condições de contorno reais do meu problema e essa daqui, esse termo, precisa satisfazer as condições de contorno homogêneas associadas. Tá? Qual a finalidade disso? Eu jogo no termo y0 a responsabilidade de todas as não homogeneidades das condições de contorno. E deixo esse cara livre aqui para trabalhar como eu quiser. É uma estratégia que vai ser usada em diferentes momentos aqui na nossa construção, tanto nesse período, né, MMS1, quanto no período que vem, ou então na outra disciplina da pós-graduação, a disciplina do terceiro período. Tá? Tá. Então, o método ele consiste em determinar justamente esses termos aqui, esses coeficientes aí, em função, naturalmente, do y0 e dos φ que eu escolhi para montar a minha solução. Tá? Então, em função dessa escolha, como consequência, eu vou ter que determinar esses coeficientes aí presentes aqui na solução tentativa. Dessa forma, então, a solução da equação de governo ela se reduz a determinar n coeficientes aí a partir da aproximação ya, que é a minha função tentativa. Tá? Então, já que eu tenho aqui, é importante prestar atenção nisso também, o meu somatório vai de 1 até n. Tá? Então, isso significa que eu vou ter n coeficientes a determinar. Quanto mais termos, em princípio, né, de uma forma geral, eu teria uma solução aproximada melhor, tá? Mas, naturalmente, isso aumenta o custo computacional de toda a solução, porque eu vou ter que ficar determinando mais coeficientes para encontrar essa solução aproximada. Tá certo?
Então, a ideia é essa. Se você teve dúvidas nisso aqui, eu sugiro que você dê uma paradinha e retorne esses 3 slides anteriores e dê uma olhada até entender bem a forma dessa função tentativa e como esses requisitos que estão ali marcados em vermelho que a gente precisa obedecer para resolver a equação. Se você ainda assim não entender, venha na minha sala e pergunte, que isso é rápido, tá? Uma conversa de 5 minutos a gente resolve isso, tá bom? Então, pensa direitinho, né? A gente vai jogar todas as não homogeneidades em cima desse cara, e esse daqui a gente vai lidar com as formas homogêneas do meu problema. Então, esse termo aqui vai estar livre das não homogeneidades. Então, o resíduo ele vai ser calculado aplicando a função tentativa na minha equação, tá? Na equação de governo. E aí, bom, então eu aplico, né, o operador L, lá, então vou aplicar o L em cima da minha função tentativa. Agora, é natural que o R assuma um valor para cada ponto do domínio, porque ele vai ser uma função, né? E para que a gente consiga determinar os coeficientes, a gente precisa converter essa função resíduo no escalar que assume um valor único para todo domínio. É o nosso processo de determinação da norma do resíduo. Uma forma de se fazer isso é calcular uma determinada integral ao longo do domínio, que a integral é essa daqui. A integral ao longo do domínio V de R vezes ômega K x, e esses ômegas aqui são funções peso que a gente vai usar em função de cada método de resíduos ponderados para determinar os meus coeficientes aí. Tá? Então, esses ômega K aqui são as funções peso que a gente vai usar. Existe uma notação compacta, que até o livro do Haisidou usa quando ele aborda esse assunto, que ao invés de ficar toda hora escrevendo aquela integral, longo domínio e tal, é simplesmente botar R e ômega K entre parênteses. Tá? Então, isso aqui é idêntico à ideia de integral ali ao longo domínio, só que numa representação compacta. Tá? Eu não sei se vocês já viram isso, mas saibam que isso aparece e às vezes o livro usa também essa notação. Então, a partir dessa integral, né, entre R e o peso, a gente resume as duas funções num único escalar que vai ser utilizado no processo de minimização do resíduo. E nesse processo a gente vai determinar os coeficientes aí que ficaram abertos. Tá? Então, minimizar o resíduo implica, né, naturalmente, em ter um menor erro da solução aproximada. Né? Porque se eu ajusto os coeficientes de uma maneira que o meu resíduo seja o menor possível, eu estou pensando numa solução que vai ser mais próxima da solução real. Né? Que ela mais próxima com as n primeiras funções peso, e a gente vai igualar a zero, e a partir disso vão ser determinados sistemas de equações algébricas, muitas vezes não lineares, para serem resolvidos. Tá? Então, em função do número de funções para a minha solução aproximada, eu vou ter mais coeficientes, eu vou ter que aplicar aquela integral várias vezes, uma para cada termo especificamente, né, ao ponto de conseguir montar um sistema de equações para a determinação dos meus coeficientes aí. Tá? Então, olha só, a integral, né, de R com ômega K igual a zero, eu vou fazer isso para todos os K's que tiver FI lá determinadas, tá?
Essa ideia, nos exemplos, isso vai ficar bem claro. Então, com isso eu consigo obter os coeficientes da minha solução aproximada. Então, a gente vai ver, a partir de agora, algumas variações desse método dos resíduos ponderados. Existem 5 variações que são especialmente encontradas aí na literatura. E aí as variações desses métodos, naturalmente, são distintas pela escolha da função peso que a gente vai usar no processo aí de solução. Então, existe o método da colocação, o método do subdomínio, o método dos mínimos quadrados, o método do momento e o método de Galerkin. São esses os métodos que a gente vai abordar nessa aula, e aí a gente precisa ver as particularidades de cada um deles em função da função peso escolhida. Tá? Cada método tem sua vantagem sobre os outros. Por exemplo, o método da colocação é de aplicação muito simples, tá? E dá uma razoável precisão. E o método de Galerkin é o mais preciso, porém, para problemas de alta ordem da equação, ele chega a ser intratável. As equações, a construção do sistema e tal, fica impraticável. Então, é aquele cobertor curto, né? Aquele nosso eterno dilema, precisão e tratabilidade ali do problema. A gente tem que sempre pesar isso e saber, quando vai escolher um método, as consequências das nossas escolhas em função do trabalho que vai dar para resolver efetivamente o problema. Né? Bom, então, primeiro aqui o método da colocação. Nesse método da colocação, a função peso ela é definida como a função delta de Dirac em n pontos interiores, ou seja, n pontos ao longo do domínio, pontos esses que, de forma geral, eu vou escolher, tá? E aí, esses pontos vão ser escolhidos dentro do domínio, de 0 a L, tá? E essa função pode ser representada como delta, né, de x menos xk. O que isso aqui quer dizer? A função delta é a função tipo impulso, né? Assume um valor, a única posição que ela assume um valor é aqui nessa posição xk. Tá? Então essa é a função peso. Como se fosse um pico assim muito intenso. Tá? E esse xk vão ser os pontos de colocação que a gente vai usar para construir a solução. Então, o lance dessa função delta de Dirac é que ela tem uma propriedade muito útil para resolver esse nosso problema. É que a integral de uma função na vizinhança desse xk que a gente está escolhendo aqui, da função vezes o delta de Dirac, então essa integral, ela vale o valor da função no ponto xk. Então, acaba que se a gente vai estar usando a função delta de Dirac como função peso, a gente vai estar trabalhando com avaliações do resíduo em cada ponto, o que acaba sendo bastante simples para a gente, né? Já que a gente vai ter o resíduo determinado, isso a gente vai ver no exemplo, a partir da nossa função tentativa. Então, a integral se resume à avaliação do resíduo no ponto de colocação. Tá? Então, eu vou ter vários pontos de colocação em função do número de termos que eu tiver na minha função tentativa. E agora, em função da escolha desses pontos de colocação, esse método vai ter outros nomes. Por exemplo, se eu escolher esses pontos de colocação como as raízes de um polinômio de Jacobi, de grau n, então esse método vai ser chamado de método da colocação ortogonal. É um método bastante comum, que já vai definir para vocês quais são os pontos escolhidos para fazer essa avaliação do resíduo. Tá? E aí esses pontos são as raízes de um polinômio de Jacobi de grau n. Método da colocação ortogonal. Quando eu faço essa escolha, eu estou me referindo ao método da colocação ortogonal. Tá? Agora, naturalmente, a gente pode usar outras funções ortogonais, né? E aí a única coisa que vai acontecer é fugir desse nome que é tão encontrado na literatura. Tá?
A gente vai ver exemplos e tudo isso vai ficar claro. Método subdomínio, eu divido o meu domínio em N subdomínios, ou N intervalos, vamos pensar assim, né? Se o meu domínio for uma coisa linear. Então, vou ter aqueles segmentos do meu domínio. E a função peso é escolhida de forma que a minha função peso valha 1 em cada subdomínio e 0 nos demais. Tá? Então, eu vou fazer isso por subdomínio. Vai ter um trecho onde a minha função peso vai ter o valor de 1. E fora desse trecho, o valor da função peso vai ser 0. O método dos mínimos quadrados, a função peso ela é escolhida como a derivada do resíduo em relação aos coeficientes. Um pouco assustador, mas ele tem uma forma secundária de ser trabalhado que acaba se tornando um pouco mais prática. Tá? Então, dessa forma, a minha integral seria isso daqui, né? O resíduo com a derivada do resíduo em relação aos coeficientes, mas que se transforma em meio da derivada da integral do resíduo ao quadrado em relação aos coeficientes AK. Tá? De forma explícita, isso fica mais claro, é como se eu estivesse transformando isso daqui nessa expressão. Então, você pode até pegar aí uma folhinha de caderno e ver a validade dessa expressão para ela ser utilizada aqui no método. Dessa forma aqui é a mais usada para a aplicação do método de mínimos quadrados. Tá? Então, naturalmente, os coeficientes, né, os nossos AKs, eles vão ser encontrados a partir do mínimo daquela integral de R2 ali. Tá? Esse critério, por mais que seja feio assim da gente ver essas expressões dessa forma como está aqui, é um dos mais conhecidos para os métodos de resíduos ponderados. Eu arriscaria dizer que o método da colocação mais utilizado pela simplicidade, mas esse é um dos mais conhecidos. Agora, não confundam esse método com o método dos mínimos quadrados de ajustes, né? Aqui a gente está lidando com minimização, é outra ideia, embora assim haja relação também entre os dois métodos, né? Lá no caso a gente minimiza erros, desvios quadráticos. Aqui não, a gente está vendo esses resíduos, né? Então isso que precisa ser feita a distinção, que a gente está calculando a integral, lá são somatórios e tal. Tem alguma relação, mas não é tão imediata assim, porque as coisas são diferentes. Método momento, a função peso escolhida vai ser potências de x, tá, na forma xk menos 1, com k variando de 1 até n. Tá? E o método de Galerkin, que é o último dessa lista, a função peso ela vai ser escolhida como da mesma família das funções tentativa. Ou seja, o meu ωk vai ter essa forma de φ de k, e aí com isso eu vou determinar os meus coeficientes. Tá? Então, a única restrição que eu tenho que prestar atenção na hora de escolher, de montar a minha função tentativa, é que todas essas funções ali, o y0, os φs e tal, elas devem personalidade a priori. Mas a independência linear é importante para que a gente não esteja, vamos dizer assim, somando duas vezes a mesma função nessa avaliação. Tá? Então a gente tem que manter essa clareza matemática de lidar com funções que sejam linearmente independentes. Então esse é o resumo assim, dos métodos. A partir de agora a gente vai ver um exemplo onde a gente aplica essas funções pesos para obtenção da solução aproximada para um problema específico. Bom, então
Esse nosso exemplo vai ser o seguinte: eu tenho essa equação diferencial, y2' menos y igual a zero, e as condições de contorno, y' de 0 igual a zero, y de 1 igual a 1. Tá? A gente vai resolver essa equação pelos diferentes métodos de resíduos ponderados, tá certo? Então, a gente vai ver os efeitos de cada um e vai ver qual solução a gente vai encontrar pela aplicação de cada um desses métodos. Destacando que a solução exata ela vai ser cosseno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de 1, a gente vai deixar essa informação para no final a gente comparar as soluções aproximadas com a solução exata. Então, um ponto comum aos 5 métodos, né, a gente não pode perder de vista, isso vai ser um fato para qualquer um daqueles 5 métodos de resíduos ponderados que a gente venha a escolher ou usar. Então, um ponto comum a todos eles é definir a nossa YA. Tá? Então, observando as condições de contorno do nosso problema, a função tentativa definida nessa forma, ela parece atender bem ao nosso caso. Olha só, vamos pensar aqui. Isso aqui a gente vai com calma, voltem quantas vezes forem necessárias até entender. Nessa nossa função tentativa, o y0 vale 1. E aqui eu só tenho uma funçãozinha φi, que vai ser 1 menos x ao quadrado. Tá? Essas funções foram escolhidas, você poderia escolher qualquer outra, mas veja as particularidades dela. A nossa y0 de x satisfaz as condições de contorno do problema exatas. Tá? Então, se eu pego aqui a derivada de y0 no ponto 0, vai dar 0. E se eu vejo a derivada, desculpa, aqui não é derivada, que é o valor da função, tá? Então ignorem isso aqui. Então, o valor da função no ponto 1 vale 1, né? Já que aqui é uma função constante. Né? Então, prestem atenção nesses detalhes para ter a ver com aquela escolha que a gente fez lá atrás, tá certo? Então, até aproveitei e corrigi aqui para você não ter dúvida. A situação é essa daqui. Tá? Então, a minha y0 é função constante e a minha φ de 1 vai ser 1 menos x ao quadrado. Então, aplicando aqui o meu y de 0, ela satisfaz as condições de contorno. A derivada no ponto 0 vale 0, função constante mesmo, derivada da constante é 0, e a aplicação no ponto 1 vale 1. Para todos os pontos, na verdade, vale 1 porque a função é constante. E a minha φ de 1 satisfaz as condições de contorno homogêneas associadas. Como assim? A minha derivada no ponto 0 vale 0, ok. E o valor da função φ1 no ponto 1 vale 0. Então, aqui é a homogeneidade associada ao meu problema. Tá? Então, é isso que tem que acontecer para a gente montar a nossa solução aproximada. Tá? A partir disso, fica esse coeficiente A1 como único coeficiente a ser determinado. A gente vai fazer nesse exemplo a aplicação para apenas um coeficiente. Vocês vão treinar com mais coeficientes. Tá? Montar o sisteminha e ver o que acontece. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Então, substituindo o meu YA na equação diferencial, né, o meu YA que a gente montou, você poderia ter feito qualquer outra escolha, sei lá, seno, cosseno, exponencial, tá? Contanto que obedeça aquelas duas regras. Então, aplicando na equação de governo, a gente vai montar o nosso resíduo esse que tem essa cara em consequência da escolha dessa nossa função tentativa. Tá? Então, nosso resíduo vai ter essa cara, ou seja, vai ficar em função desse coeficiente A1, que a gente não sabe quem é ainda, mas vai ser em cima dele que a gente vai trabalhar. Tá ok?
Então, esse é o nosso resíduo, essa vai ser a chave que vai ser usada aí para todos os métodos. Beleza, então vamos primeiro ali no método da colocação. Então, como a gente tem apenas um coeficiente a determinar, basta para nós apenas um ponto de colocação. Então, o que a gente precisa fazer é calcular aqui o resíduo vezes essa integral do resíduo com a função peso do método da colocação, função delta de Dirac, nesse ponto aqui x1 que a gente precisa escolher. Tá? Lembrando lá da propriedade da função delta de Dirac, né, vai ser a própria função avaliada no ponto x1. Tá? Ou seja, se isso aqui vale zero, eu tenho que o meu A1 fica em função do meu x1, do meu ponto de colocação. Tá? Na consequência da aplicação. Então, se eu escolho o meu x1 como meio, o valor que eu encontro para o A1 é menos 4/11. Se eu escolher esse outro ponto de colocação, naturalmente eu ia encontrar outro valor para 1. Então, assim, é uma coisa um pouco livre, né? Mas essa é a natureza da aproximação. Então, a escolha do ponto de colocação, eu escolhi o ponto meio. x1 igual a meio. Poderia ter escolhido qualquer outro valor. Às vezes, existem motivos físicos para eu escolher um ponto ou outro. Né? Como se fosse uma coisa mais, vamos dizer assim, amarrada nesses pontos de colocação. Né? Esses pontos acabam sendo amarrações que eu faço ao longo do domínio. E eu estou dizendo que o resíduo desse ponto, né, a norma vai ser toda concentrada em cima desse ponto. Então, a consequência que traz é encontrar esse coeficiente A1 que está determinado aí. Tá? Então, esse é o método da colocação, de forma que a minha solução aproximada vai assumir a forma 1 menos 4/11 vezes 1 menos x². Agora o método do subdomínio. Então, como eu tenho apenas um coeficiente desconhecido, nosso A1, só um subdomínio vai ser usado para a solução do problema. Se a gente escolher o intervalo inteiro de 0 a 1 como o próprio subdomínio, você não precisa fazer isso, mas suponhamos que façamos essa escolha, reforço, não há necessidade de ser o intervalo inteiro, no caso de um ponto, pode ser ao início e tal, mas como inteiro. Então, por esse escolhido, tá? Então vai ser a integral de R com ômega 1 ao longo do subdomínio, tá? Se fosse outro subdomínio, os limites de integração iriam ser os dessa nova escolha do subdomínio, da minha função resíduo com peso, isso aqui vai ter que ser igual a zero. Tá? Então, resolvendo essa integral polinomial, acaba sendo simples, a gente vai encontrar o coeficiente A1 como menos 3/8. Então, até sugiro que você faça isso aí no caderno direitinho, só para conferir esse resultado. Tá? Como consequência, naturalmente, a minha solução aproximada vai ser 1 menos 3/8 de 1 menos x². Então, o método dos mínimos quadrados, a função peso já tinha sido definida dessa forma. Vou abrir tudo aqui. Desculpem. Então, aplicando o método na forma mais prática, que é essa daqui, a gente vai fazer, ó, meio vezes a derivada em relação a A1, o único coeficiente que eu tenho, da integral de 0 a 1 do meu resíduo ao quadrado. Isso vai ser zero. Então, resolvendo essa integral, chato aqui, porque vai aparecer x² e tal, mas vocês sabem fazer isso sem grande dificuldade. A gente encontra resultado dessa integral, essa expressão que a gente vai igualar a zero. Como consequência, a gente encontra o coeficiente A1 como menos 10/27,
né? E a nossa solução aproximada vai ser 1 menos 10 sobre 27 vezes 1 menos x ao quadrado. Tá? Percebam que é assim, meio repetitivo, mas na verdade a diferença se concentra nessas avaliações aqui da integral. Isso vai levar a uma equação. Com essa equação eu determino o coeficiente. Se eu tivesse duas funçõezinhas φ lá, eu ia ter duas integrais, cada integral com dois coeficientes, e isso ia levar à determinação de um sistema de equações para determinar os meus coeficientes. No caso, se tiverem 2, vai ser A1 e A2. Se forem 3, A1, A2, A3 e por aí vai. Tá? Então tem um trabalho um tanto quanto analítico de determinação dessas integrais, coisas dessa natureza, né? Pelo menos a forma delas, mesmo que eu faça o cálculo no computador, e a solução do sistema, que às vezes é a parte que vai entrar o método numérico com peso, né? Porque o sistema, se for não linear e tal, pode ficar complicado. O método do momento, a função peso, como só tem um ponto, vai ser x elevado a zero, vai ser igual a 1, que é o mesmo do subdomínio. A gente já resolveu esse caso. Tá? Se eu tivesse duas funções φ, eu teria uma função peso, a primeira x elevado a zero, como está aqui, e a outra seria x elevado a 1. Ia resolver as duas integrais. Tá? E o método de Galerkin, a função peso vai ser da própria forma da minha φ1, ou seja, vai ser 1 menos x ao quadrado. Então, vou resolver essa integral igual a zero. Tá? E aí eu vou chegar nessa expressão como resultado da integral, faça no caderno. E com isso eu determino o meu coeficiente A1 como menos 10/28. Tá? Solução aproximada vai assumir essa forma. Tá? Então, comparando aí as nossas soluções, eu encontrei 5 soluções aproximadas, uma para cada método de resíduos ponderados. E duas dessas soluções deram iguais, né, porque foi o método subdomínio e o método do momento, que as funções peso eram iguais, definidas ao longo dos mesmos domínios. Né? Então, mas assim, de maneira geral, eu poderia ter encontrado 5 diferentes. Né? Então, aí essas soluções. Você tem assim, critério, né, para uma comparação aqui imediata, a partir desses coeficientes, qual é melhor, qual é pior e tal, não dá para ver assim, a gente precisa comparar com a solução exata. Né? Então está aqui essa comparação, minha solução exata é a linha preta e as outras vão sendo as aproximações. Então vejam que o Galerkin é o mais próximo, da colocação segundo mais próximo, e aí se destaca a grande facilidade de uso dessa expressão, desse método, e o mínimos quadrados e subdomínio e momento, aqui como métodos mais com maior desvio em relação à solução exata. Tá. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma olhadinha naqueles polinômios de Jacob que são importantes para a gente determinar, aplicar o método da colocação ortogonal. Né? Lembrando, método da colocação ortogonal, os pontos de colocação são as raízes do polinômio de Jacob de grau n. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é que qualquer domínio finito, pode... Então, aproveitei e já corrigi logo aqui. Então, qualquer domínio finito pode ser expresso no intervalo 0 a 1, fazendo uma transformação de variáveis bastante simples. Né? Então, se tem ali de 0 a L, eu divido x por L, faço essa mudança de variáveis, ou se estiver deslocado, eu aplico alguma transformação de variáveis do tipo deslocamento para chegar numa nova forma da equação do problema definido no intervalo de 0 a 1. Tá, e aí a gente vai considerar os polinômios de Jacob sempre nesse intervalo de 0 a 1. Por isso, às vezes é fundamental pensar nessa mudança de variáveis. Tá.
Os polinômios Jacobi, eles são soluções da equação diferencial de segunda ordem com essa cara aqui, tá? Que é chamada de equação de Jacobi. Tá? Naturalmente, em função aqui desses coeficientes A, B e N, né, eu tenho diferentes possibilidades para essa equação de Jacobi, e muitas vezes acontece isso. Né? Eu tenho os polinômios de Laguerre, polinômios de Jacobi, polinômios de fulano, de Beltrano e tal. São equações diferenciais que dão origem a esses polinômios como solução. Tá? Então, sempre desconfiem que num polinômio desses famosos a gente tem uma equação diferencial associada. Então, os polinômios Jacobi, eles têm a seguinte representação em série. Tá? O nosso polinômio Jacobi vai ser o Jn alfa beta de x, tá? Alfa e beta são parâmetros. De 0 até n. Esses gamas n vezes x elevado a i. Tá? O n ele é importante por conta do grau desse polinômio de Jacobi. Tá? Uma série com número finito de termos. Então, alfa e beta são parâmetros que caracterizam os polinômios. E esses meus polinômios de Jacobi são polinômios ortogonais com relação à função peso x elevado a beta vezes 1 menos x elevado a alfa. Então, tem também essa proporção a essa função peso definida dessa forma, daí que vem os parâmetros alfa e beta. Tá. Além disso, esses polinômios podem ser também construídos com a fórmula de Rodrigues. Tá? A fórmula de Rodrigues ela leva em consideração a função gama e derivadas Então, em função da escolha da aplicação dessas a função gama aqui em função do beta e tal, eu consigo determinar também os meus polinômios de Jacobi. Tá? Agora, para muitas aplicações, o meu alfa e beta valem zero, ou seja, como se eu estivesse usando como função peso a função 1, né, a constante, que é muito simples, muito comum. E aí os sobrescritos ali, o alfa e beta, acabam sendo suprimidos de modo que eu tenha apenas Jn, tá? Dizendo simplesmente o grau do polinômio de Jacobi. Tá? Então, quando isso acontece, quando eu faço essa escolha, que não é obrigatória, mas é uma escolha comum, eu tenho essa representação mais compacta. Então, quando alfa e beta são nulos, os três primeiros polinômios de Jacobi são esses aqui. Tá? Por hora, isso não quer dizer muita coisa. Nos interessa mais as raízes desses polinômios de Jacobi. Tá? Então, naturalmente, outro fato também que nos interessa é que esse polinômio de Jacobi ele tem n raízes no intervalo de 0 a 1. Tá? E aí passa a ser importante porque com essas raízes eu vou fazer a escolha de aplicação lá do meu método da colocação. Então, no intervalo 0 a 1, esses polinômios de Jacobi, ou seja, o polinômio de Jacobi de grau n, vai ter n raízes no intervalo 0 a 1. Isso acaba sendo bastante útil para a gente. Tá? Então, está aqui os gráficos dessa função, desses polinômios de Jacobi, do J1 até o J5, ao longo do intervalo 0 a 1. Aqui está o 0, né? Só para a gente usar como referência. E olhem, por exemplo, J5. Tem 1, 2, 3,
4 e 5 raízes nesse intervalo 0 a 1. J3, 1, 2, 3. Né? Então fica bem claro aí esse número de raízes no intervalo de 0 a 1. Isso para o alfa e beta igual a 0. Tá? Não esqueçam esse detalhe. Tá. Os nossos coeficientes gama NI, eles podem ser obtidos pela seguinte expressão, que é baseada na função gama. Tá? Então, uma expressão que não é lá muito simpática, mas tá aí para ser usada na determinação dos nossos gama NI. Tá? Então, tá aqui. Guarda essa informação, né? Só no caso de você querer determinar esses gamas NI aí para alguma finalidade. Tá? Também existe a forma de obter esses gamas NI por uma expressão de recorrência, que acaba se tornando mais simples, partindo de gama N0 igual a 1. Tá? Então, a razão do que me interessa com o anterior vai ter esse termo aqui como resultado dessa razão. Eu vou substituindo alfa, beta, N, I e tal, e vou determinando a partir desse primeiro aqui. Tá? Então, a tabela seguinte traz alguns desses polinômios Jacobi e as raízes nesse intervalo 0 a 1, fazendo sempre aqui para a gente o alfa e beta igual a 0. Tá? Então, está aqui. Com isso, eu quero dizer assim, eu já estou te informando alguns pontos de colocação. Se eu tiver, por exemplo, um coeficiente a determinar, polinômio de Jacobi, de grau 1, vai ter o ponto de colocação meio, que foi justamente o que a gente fez. Então, até de maneira muito simples, a gente aplicou o método da colocação ortogonal quando resolveu o problema lá no exemplo. Agora, se eu tiver mais coeficientes, eu vou ter que aplicar nesses pontos do domínio e aí sim determinar o valor lá da função resíduo, determinar um sistema para encontrar os meus coeficientes, quantos forem os que eu quiser usar. Tá certo? Então vários aí, isso acaba sendo uma tabela para você já usar direto, sem grandes problemas. E aqui eu apresento esse script do MATLAB, uma coisa bastante simples, que já determina os coeficientes e as raízes do polinômio de Jacobi, fazendo aqui alfa e beta como A e B. Tá? Então, o número aqui, esse n, representa o grau ali do polinômio. Então, aqui a gente tem os nossos coeficientes e as raízes do polinômio de Jacobi. Caso você precise de mais, sei lá, né, ou até queira trabalhar com outros alfa e beta, né, então estão aqui todos determinados. Você brinca do jeito que você quiser. Tá. Por fim, existe também o método da colocação ortogonal, chamado ortogonal padrão. Tá? Nesse caso, o que a gente viu até agora, o método da colocação ortogonal usa os pontos de colocação, as raízes do polinômio de Jacobi de grau n. Quando a gente fala no método da colocação ortogonal padrão, então tem um detalhe a mais. Tá? Então, a forma funcional usada como solução tentativa vai ser uma série de Lagrange. Então, se eu falo método da colocação ortogonal simplesmente, eu estou pensando nos pontos de colocação. Se eu falo na colocação ortogonal padrão, além dos pontos de colocação, eu também defino a priori a minha solução tentativa na forma de uma série de Lagrange. Tá? Então, esses polinômios da série de Lagrange, eles são construídos como um produtório dessas expressões aqui, x menos xj sobre xi menos xj, varrendo o meu j aqui, né, de maneira bastante ampla.
Aproveitei aqui para corrigir um detalhezinho que estava errado. J é diferente de I, tá? Não de 1, como estava antes. Tá? Então, essa é a forma geral, né, desses polinômios. E aí, em função da determinação desses x, xi, xj, né, vão se construindo esses polinômios. Tá, e com isso a gente tem a série de Lagrange. Quem são esses x1, x2 e tal? São os meus coeficientes os pontos de colocação do meu método. Né? Então tem os coeficientes a determinar, várias expressões polinomiais, em função dos pontos que eu estou usando para construir esse grande edifício polinomial aqui, né? Essa série de Lagrange, ela é um pouco grande, assim, uma primeira olhada causa um pouco de arrepios, mas a lógica de construção é bastante simples. Se você tiver os pontos aí, você brincar um pouquinho no caderno, você vai ver que aqui a lógica desse denominador é de simplesmente ir trocando esses pontos e fazendo o x acompanhar esses outros pontos do meu intervalo. Dá uma olhadinha, você rapidinho entende a lógica de construção disso. 5 minutinhos, uma parada e vendo esse slide, você entende que não é nada de outro mundo. Então, a situação é que para o cálculo do resíduo, vai ser esse polinômio que vai ter que ser aplicado na equação de governo. Né? Então, acaba sendo... pode parecer trabalhoso, né? Primeiro construir ele e tal, e depois ainda aplicar na equação de governo. Ou seja, vou pegar meu resíduo, vai ser a aplicação do operador diferencial L na minha série de Lagrange. Então, naturalmente, a dificuldade de calcular o resíduo vai estar ligada com a derivada da série de Lagrange. Né? Então, calcular isso daqui vai ser o somatório das derivadas de todos os termos e tal, tanto a primeira quanto a segunda. Isso vai ser especialmente chato de se fazer. Tá? Agora, para o cálculo de R, essas derivadas vão ser calculadas nos pontos de colocação. E aí, para isso, às vezes vale a pena usar um outro software que não o MATLAB, mas o Matemática, ou Wolfram, como alguns de vocês chamam, que a filosofia dele é um pouco diferente. Você trabalha como se fosse construindo a solução analítica. A base desses métodos é usar o que se chama computação simbólica. Você trabalha com os símbolos matemáticos, fazendo as operações simbólicas como se a gente estivesse ali trabalhando no caderno, que a gente costumava dizer assim, fazendo a solução literal, né, sem substituição de números e tal. Matemática ele faz isso. Então, para determinar essas expressões, vale a pena usar um pacote como matemática, e aí eu calculo o resíduo nos pontos de colocação. Né? Aí fazendo o produto interno com a função peso do método da colocação, que é o meu delta de Dirac, em todos os pontos, eu chego a um sistema para todos os coeficientes aí. Tá? Então, essa solução aproximada vai ser determinada ao eu resolver o sistema que considera todos os coeficientes da minha equação. Então, assim, é um pouco trabalhoso por conta do uso, do manejo desse polinômio de Lagrange, mas saibam que existe esse método da colocação ortogonal padrão. Tá? Beleza, então encerramos essa aula por aqui. Só para vocês ficarem cientes, assim, o que a gente viu, a gente abordou os principais aspectos do capítulo 8 do High-SIDU, tá? Foi uma passagem pelos principais momentos ali desse capítulo 8.
Então vocês podem dar uma olhada no livro, podem me mandar perguntas, revejam a aula e a gente vai tocando o nosso curso dessa forma. Já vou fazer a postagem lá na página da versão corrigida dos slides, né, a partir desses errinhos que eu fui identificando aqui enquanto gravava, e para a gente ter esse material tudo certinho aí na nossa estrutura, tá bom? Então depois que vocês assistirem, vou pedir que vocês baixem novamente os slides para vocês guardarem, que eu já estou fazendo o upload dos slides corrigidos, tá certo? Então, bom estudo para vocês e até a próxima.